Te agradecemos, Pai, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado porque as tuas misericórdias, tua fidelidade, teu amor estão sendo derramados sobre a nossa vida nesta manhã e nós louvamos o teu nome. Pedimos ao Senhor, como sempre temos pedido, que fale ao nosso coração. Nós precisamos escutar a tua doce voz. Fala conosco nesta manhã. Abençoa o nosso dia. Abençoa a nossa semana. Que seja uma semana proveitosa. Uma semana de conquistas e de vitória para a glória do teu nome. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos começar. Vamos começar. Bom dia para todos vocês. Muito bom dia. Vamos começar, gente? A pergunta: Deus se cala? Diz para mim, você do Facebook e do Instagram, Deus se cala? Você pode responder essa pergunta? Enquanto eu como meu chocolatinho Lindt. Deus se cala, gente? Vamos lá, respondam. O pessoal está respondendo. Sim, sim, sim. Débora disse sim. A Lena disse sim. A Fátima disse nunca. A Sara disse que maldade. Pois é, Sara. O chocolatinho. O Gilberto disse que sim. A Edilane disse que não. A Edna disse sim. A Fátima disse não. Nós aqui não ouvimos. Vamos lá. A Virgínia disse nunca. Virgínia, você que é responsável por isso, viu? Você que é responsável, ó. Tá aqui ainda. É que eu vou devagar. Mas tá aqui. Bom, tem alguns ainda. Vamos lá, respondam para mim. Sim, sim, sim. Bom, enfim, alguns acham que sim, outros acham que não, que Deus não se cala, outros acham que Deus se cala. Mas deixa eu fazer outra pergunta para você. Você já enfrentou situações em que aparentemente Deus se esqueceu de você e de suas promessas? Você já viveu algum momento na sua vida que você teve a sensação de que Deus se esqueceu de você? Responda para mim. Você já teve esse momento na sua vida? Que você teve a sensação de que Deus se calou. De repente você acha que Deus não se cala. Outros acham que Deus se cala. Ok, mas agora a pergunta é outra. Você já teve a sensação, mesmo se você acha que de repente Deus não se cala. Não, Ronaldo, Deus não se cala. Mas você já teve a sensação de que Ele se calou numa situação que você estava vivendo? Pense. Você esperava a resposta de Deus e foi passando o tempo e nada de resposta. E você pensou, poxa, por que não tem uma resposta? Por que Deus não fala nessa situação? Se você já teve essa sensação, hein? Vamos lá. Eu estou lendo aqui as respostas de vocês. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Enfim, é muito importante vocês participarem, viu, gente? Participem mesmo. Eu sempre leio as respostas de vocês, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu gosto de conhecer vocês melhor, de saber a opinião de vocês. Tudo isso é muito importante na construção da mensagem. Então, e para nós aprendermos juntos a palavra de Deus. Muito bom, gente, muito bom. Bom, diante disso, vamos para o tema. Vamos para o tema
E eu deixei fixado aqui os textos de Gênesis do 37, os capítulos 37 ao 50. Gênesis, capítulos 37 ao 50. Aí você vai perguntar, mas nós vamos ler todos os capítulos? Não. Apenas anote. Coloque aí, Gênesis 37 até o capítulo 50. Eu vou contar a história de maneira resumida. Tá bom? Então é o seguinte, amigos. Bom, nos capítulos 37 a 50 do Gênesis, fala sobre a história de José. Anote aí. José. Ele era o 11º filho de Jacó. José, filho de Jacó. Mas ele se tornou preferido por ser o primeiro filho dele com Raquel, a quem Jacó amava muito. Incomodados, gente, os irmãos de José passaram a chamá-lo de sonhador e tramaram sua morte. Mas eles desistiram. E aí o que eles fizeram? Eles resolveram vender o irmão, vender o José, a um mercador de escravos ismaelita, com quem cruzaram no caminho. Para Jacó, para o pai, os irmãos levaram a túnica de José manchada de sangue e falaram que José havia sido morto por um animal. Jacó ficou triste demais. Ele lamentou profundamente a perda do seu filho. Depois, o que acontece? Anos depois, quando José havia enfrentado tantas dificuldades no Egito e superado, Deus o levantou como governador daquela nação. E José agora consegue reencontrar-se com a sua família. E nesse tempo de preparação, José foi colocado na cisterna por seus irmãos. Olha só. Esse tempo todo ele foi colocado na cisterna por seus irmãos. Depois ele foi vendido à caravana de ismaelitas. Depois ele foi vendido a Potifar no Egito. Depois ele foi caluniado pela esposa de Potifar. Foi para a prisão. E lá permaneceu 13 anos. Olha só a história de José. Olha a história de José. Agora, as perguntas a serem feitas são: por que Deus se calou nestes anos da vida de José? Por que Deus não fez nada, não interrompeu esse processo? Que tortura que foi para José? Por que Deus também não falou antes sobre José estar vivo? Desta forma, apaziguando o coração do pai, Jacó. Deus não falou. Deus se calou. Outra pergunta: quando os irmãos de José mentiram sobre a sua morte, por que Deus se calou no meio daquela mentira? Por que Deus se calou no meio daquela mentira? Poxa vida, os irmãos mentiram para o pai, falando que José havia sido morto por um animal. Isso não era verdade. Eles haviam vendido o irmão por ciúmes, inveja, uma série de questões. E por que Deus se calou diante daquela mentira? Né? Agora, nós precisamos entender o seguinte, amigos, nessa manhã: que Deus trabalha diferente do homem. O homem trabalha falando e Deus trabalha no silêncio. Seu projeto se faz no silêncio e não nos gritos. E eu quero dizer para você nesta manhã que Deus quer trabalhar na sua vida, na nossa vida, no nosso caráter. E muitas vezes Ele faz isso no silêncio. Se tem algo que incomoda o ser humano, gente, e eu já disse isso na semana passada, é o silêncio. Se tem algo que incomoda a gente, é o silêncio. E porque a gente quer ouvir uma resposta logo. A gente quer uma direção logo para a nossa vida. Ficar em silêncio não dá. E Deus é especialista, gente, pois Ele criou o ser humano e Ele vai sempre trabalhar no incômodo do ser humano. Por que Deus às vezes se cala, gente? Por que a gente tem essa sensação? O que Deus pode estar querendo falar a nós através do seu suposto silêncio?
Um dos maiores escritores da língua portuguesa, o Machado de Assis, no seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele escreveu uma frase no mínimo intrigante. Ele disse o seguinte, que há coisas que melhor se dizem calando. Há coisas que melhor se dizem calando. Existe um ditado popular, que você inclusive, em algum momento você já deve ter escrito isso lá no seu no Instagram, no Facebook, enfim, guardou essa frase para você, mas é uma frase que a gente já ouviu muito, um ditado popular que diz assim: há momentos que o silêncio é a melhor resposta. Você já deve ter dito isso para alguém, inclusive. Ah, por que você não fala? Por que você não fala? Aí você disse o quê? Ah, há momentos que o silêncio é a melhor resposta. Existe uma música cristã que também diz mais ou menos assim: há momentos que Deus se cala e eu não ouço a sua voz. Gente, enfim. A trama do texto de Gênesis, aqui, trata de um episódio da vida de Jacó, em que Deus fica em silêncio e aparentemente ausente. E a pergunta mais inquietante é: por que Deus se cala quando eu mais preciso dele? Por quê? Por quê? Você já enfrentou situações, como eu já perguntei, eu volto a repetir. Você já enfrentou situações em que aparentemente Deus se esqueceu de você e de suas promessas? Olha, deixa eu dizer para você, se você já teve essa sensação de que Deus se esqueceu de você e que se calou, não se culpe por isso não. Não se culpe, não se sinta um estranho. Sabe por quê? Porque homens na Bíblia tiveram essa mesma percepção, essa mesma sensação. O Salmo 83, versículo 1, o salmista Asaf, sabe como é que ele orou? Ele orou dizendo assim, anote aí para você depois conferir. Salmo 83, 1. Vou citar um exemplo apenas de vários, mas um só. Ele disse assim: ó Deus, não te emudeças. Não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Ó Deus, não te emudeças. Ou seja, Deus, não fique em silêncio. Fale. Não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. O clamor do salmista, e eu creio que nesta manhã pode ser o clamor de muitos que estão acompanhando esta live, tanto no Facebook quanto no Instagram. Pode ser o seu clamor, o clamor do seu coração. Deus, diante da situação que eu estou vivendo no meu casamento, ou com os meus filhos, ou no meu trabalho, na empresa, na igreja, no ministério, seja em qual área for, na saúde, seja o que for. De repente a sua oração tem sido essa, a de Asaf: Senhor, ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Então, deixa eu dizer para você, não fique desanimado não. Você não é o único que já teve esse sentimento. Homens da Bíblia tiveram. Você vê Asaf, Davi e tantos outros. Jacó aqui também enfrentou essa situação que eu e você por vezes enfrentamos, queridos. Jacó viveu isso, este silêncio de Deus. Agora, a pergunta que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é a seguinte. Anote essa pergunta, porque nós vamos trabalhar em cima dela. Por que Deus às vezes se cala? Por que Deus às vezes se cala? Anote essa pergunta. Por que Ele se cala, amigos? Hein? Você já pensou nisso? Eu vou falar 3 coisas com vocês nessa manhã. 3. Anote. A primeira. Deus fica em silêncio para que possamos crescer na confiança depositada em seu caráter. Anote essa primeira verdade que eu quero deixar para o seu coração. E eu vou repetir aqui. Vou repetir. Deus fica em silêncio para que possamos crescer na confiança depositada em seu caráter. Deus fica em silêncio para que possamos crescer na confiança depositada em seu caráter. Veja bem, fazia aproximadamente 20 anos, que Deus havia falado com Jacó pela última vez. Isso ocorreu no capítulo 35 do Gênesis.
E a partir daí, Deus muda de foco e começa a falar com José. Gente, é muito confortável confiar em Deus quando nós estamos recebendo palavras proféticas, palavras de promessas e de encorajamento. Então é muito confortável a gente confiar em Deus numa situação assim. Quando a nossa vida está fluindo, quando a presença de Deus parece que ela é evidente, ela é palpável, aí é fácil a gente confiar em Deus. Fica fácil confiar em um Deus que está sempre presente para nos livrar de todo mal e pronto para atender todos os nossos pedidos. Isso é muito fácil. Mas eu queria dizer para você nesta manhã que existe uma dimensão em que nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo que Ele esteja ausente, entre aspas. Mesmo que Ele se cale. Nós precisamos aprender a confiar no caráter de Deus. Mesmo não havendo nenhum motivo aparente e concreto para se confiar nele. Tem uma frase de um grande escritor renomado chamado Philip Yancey, que ele diz o seguinte, falando a respeito de Jó, né? Ele diz o seguinte, que Jó apegou-se à justiça de Deus quando aparentemente ele era o melhor exemplo da pretensa injustiça de Deus. Ele não procurou o doador por causa das dádivas. Quando todas as dádivas foram removidas, ele ainda procurou o doador. Ele procurou Deus. Gente, isso que é confiança no caráter de Deus. Será que nós estamos dispostos a confiar, a continuar confiando em Deus, mesmo que aparentemente Ele tenha se esquecido, esquecido de nós? Você está disposto a continuar confiando em Deus, mesmo assim? Será que nós estamos dispostos a procurar o doador, mesmo depois dele ter removido suas dádivas? Gente, nós precisamos, como cristãos, como igreja, voltar à essência do que significa fé. Você sabe o que é fé? Hein? Deixa eu dizer para você o que não é fé, para depois você entender o que é fé. Gente, fé não é pensamento positivo, gente. Fé não é mentalização. Vamos aqui mentalizar, né? Vamos fazer pensamento positivo, vamos repetir que vai dar certo, vamos repetir que vai dar certo, vamos fazer isso 10 vezes por dia, até dar certo. Não, gente, isso não tem nada a ver com fé. Isso pode ser pensamento positivo, isso pode ser mentalização. Gente, fé não é isso. Fé não é transformar o impossível em possível. Isso não é fé. Tem gente que pensa o seguinte, por exemplo, a pessoa está doente e ela não é curada daquela doença, aí a gente diz assim, então você não tem fé. Isso não tem nada a ver. Uma vez uma pessoa me perguntou, anos atrás, eu era ainda mais novo, agora eu tenho 47 anos de idade, mas eu tinha lá para os meus 20, 21, 22 anos, eu lembro uma pessoa que perguntou para mim por que eu usava óculos. Eu falei, o óbvio, né, gente? Falei, eu disse, eu uso porque eu tenho um problema, eu preciso utilizar os óculos. E aí a pessoa me respondeu, não, você não pode aceitar isso, isso é falta de fé. Porque Deus criou você para ser perfeito e você não pode admitir isso. E aí eu fiquei pensando, as pessoas têm um conceito equivocado a respeito da fé. O que é fé para você? Qual é o seu entendimento a respeito da fé? Fé, meus amigos, eu vou dar uma definição para vocês do que é fé. Fé é confiança inabalável no caráter de Deus. Ele fazendo ou não fazendo, Ele curando ou não curando, Ele abrindo porta de emprego ou não abrindo porta de emprego, eu continuo confiando no caráter de Deus, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Por vezes o milagre não vai acontecer e você vai continuar tendo fé.
milagre não vai acontecer como surgiu na vida de muitos homens. Posso dar exemplo para vocês? Posso dar? Paulo pediu para que o espinho da carne dele fosse tirado. Deus disse: não vou tirar, mas a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí você vai dizer assim: então Paulo não teve fé? Lembra-se também da história de Davi? Quando ele perdeu o seu filho, que era fruto do seu pecado, depois aquele menino ficou doente, e a Bíblia diz que ele ficou uma semana prostrado buscando a Deus, pedindo pela vida do filho que foi acometido de uma doença e iria morrer. E não teve jeito, ele orou, ele buscou a Deus, ele fez de tudo, ele jejuou, e tudo que ele tinha nas mãos para fazer ele fez. E o que aconteceu? Deus disse não, e o filho morreu. Aí você vai dizer: então faltou fé para Davi? Gente, você e eu, nós precisamos ter um outro conceito a respeito de fé. Fé não é transformar o impossível em possível. Não, isso não é fé. Fé é confiança inabalável no caráter de Deus. Ainda que Deus não me dê, ainda que o milagre não aconteça, eu continuo confiando no caráter do meu Deus. Isso é fé. Se você não tiver esse entendimento, você vai entrar numa paranoia maluca. Você vai achar o tempo todo que você não tem fé, que tem alguma coisa errada na sua vida. Vai ver que é pecado, vai ver que Deus não está me dando por causa de pecado, vai ver que é maldição sobre a minha vida. Você vai entrar numa neura, numa paranoia, porque você está tendo um conceito errado em relação à fé. Fé não é mentalização, fé não é pensamento positivo, fé não é transformar impossível em possível, mas fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. Isso é fé. Ou seja, confiamos em quem Deus é, independente do que Ele esteja fazendo. Pois mesmo que Ele esteja ausente, não significa que Ele tenha nos abandonado e se esquecido das suas promessas. Não. Mesmo que Ele não dê o que você quer, não significa que Ele tenha abandonado você e que Ele esqueceu das promessas dele sobre a sua vida. Sabe, gente, Deus não é manhoso, Deus não é soberbo, Deus não tem uma agenda escondida. Não. Ele não planeja por trás, sabe? Não é isso. Ele não faz a gente esperar por um capricho. Gente, o caráter de Deus é confiável. Então você pode crer que Ele continua conosco, com você, mesmo no silêncio. Ele está com você. Porque o caráter de Deus é confiável, gente. Então você pode entregar o seu futuro, apostar o seu futuro, a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos de vida. Você pode colocar tudo isso nas mãos de um Deus que não falha e que é extremamente confiável. Ah, Ronaldo, e quando eu precisar de fé? Vou te dar uma dica. Quando você precisar de fé, olhe para o caráter de Deus. E aí você vai crer nas promessas dele. Tudo aquilo que formos crer, amigos, deve estar baseado no caráter de Deus. No caráter de Deus. Quando olharmos para as circunstâncias da vida, então, nós teremos uma fé inabalável, porque nós teremos a certeza de que o Senhor está conosco e Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai à nossa frente e Ele nunca nos abandona. E então, nós vamos crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo que Ele diga não para nós. A gente não vai entrar na paranoia de dizer: então eu não tive fé, e não é falta de fé. Não. Quando a gente confia no caráter de Deus, a gente crê que Ele dando ou não dando, fazendo ou não fazendo, a gente crê que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Romanos 8, 28. Segundo, você quer anotar? Bom, a pergunta para quem está chegando agora é: por que Deus às vezes se cala? Por quê? Primeiro, eu vou repetir o que eu disse: Deus fica em silêncio para que possamos crescer na confiança depositada em seu caráter. Segundo, anote. Segundo, Deus se cala, gente, para que possamos aprender a tomar decisões. Esse é um outro motivo. Anote isso.
Deus se cala para que possamos aprender a tomar decisões. Estou dando esse tempinho para você conseguir anotar. Tem muita gente que eu sei que anota. Então anote aí. Deus se cala para que possamos aprender a tomar decisões. Agora veja lá, veja comigo. Tenha atenção nisso, olha só. Deus poderia ter mostrado para Jacó, através de uma visão, que José ainda estava vivo. Não poderia ter feito isso? Deus poderia. Alguém vai dizer assim, então foi falta de fé de Jacó. Não, queridos. Mas Deus poderia ter feito isso, não poderia? Mostrado para Jacó, através de uma visão, de um sonho, que José ainda estava vivo. Os filhos de Jacó, os irmãos de José, haviam mentido para o pai sobre José. No entanto, gente, Deus não interferiu no direito que eles tinham de dizer a verdade ou a mentira. Deus não interferiu nisso. Sabe por quê? Porque Deus respeita o direito que Ele próprio deu a nós. O arbítrio. O direito de dizer sim e não. O Deus da Bíblia, entenda o seguinte, que o Deus da Bíblia não manipula ninguém. O Deus da Bíblia não força. O Deus da Bíblia não coage as pessoas para que a sua vontade seja cumprida. Não. Vou te dar exemplo. Apocalipse 3:20. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Mas veja, primeiro, Jesus pergunta se pode entrar. Ele não força, ele não arromba a porta. Esse é o primeiro exemplo. Deus não manipula ninguém. Ele não coage as pessoas para que a sua vontade seja cumprida. Quer ver um outro exemplo? Anote aí Mateus 23, 37. Jesus dizendo, Jerusalém, Jerusalém. Jesus chorou dizendo isso. Você, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Veja, Jesus fez de tudo para restaurar os filhos de Jerusalém, mas respeitou o direito deles de dizerem não. Jesus está falando, eu quis trazer vocês, mas vocês não quiseram. Então veja que Jesus não força, Deus não força. Olha a outra declaração de Jesus, Mateus 11:28. Jesus diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, venham. Não é Jesus que está indo, ele diz venham. Porque Jesus nunca se impôs. Ele nunca chega para você assim, não, você está cansado? Aí você diz assim, eu estou cansado, eu vou te dar descanso. Aí você diz assim, não, eu não quero descanso, Deus. Não, mas eu vou te dar. Aí você fala, mas eu não quero, eu quero continuar assim. Não, mas eu vou te dar. Ele não faz assim. Ele não faz assim. Ele diz, venham vocês a mim, vocês que estão cansados, venham a mim. E vocês vindo a mim, eu vou dar descanso a vocês. Porque Jesus nunca se impôs. Ao contrário, ele sempre fazia um convite, correndo o risco de ser rejeitado. Como o apóstolo João mesmo afirmou, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Agora vejam que coisa extraordinária, gente. Deus esperou que os próprios irmãos de José resolvessem contar a verdade. Sem manipular a situação, Deus não interferiu. Sem manipular nada, Deus esperou que os próprios irmãos de José resolvessem contar toda a verdade. Gênesis no capítulo 45, Gênesis 45, versículo 25 e 26, diz o seguinte, que os irmãos de José partiram do Egito e voltaram ao seu pai, Jacó, na terra de Canaã, e deram notícia para ele. Disseram assim, os irmãos falaram agora, os irmãos que haviam vendido José,
e disseram para o pai que José havia sido morto por um animal, mas agora eles voltam e dizem para o pai, deram a notícia, José ainda está vivo. Olha que coisa doida. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. Aí imagina o coração do pai recebendo essa notícia, quase parou. Diz o texto que o coração de Jacó quase parou. Ele não podia acreditar neles. Não é possível. Vocês me falaram que ele estava morto. Agora vocês estão me falando que ele é um governador do Egito. Então, observe, amigos. Deus não interfere no direito que eu tenho de escolher quem eu quero ser. Deus respeita. É claro que Ele nos dá princípios. Ele dá sabedoria aos que pedem. Ele orienta. Ele mostra o caminho. Mas quem toma a decisão sou eu. É você. Somos nós que tomamos as decisões. Às vezes nós questionamos a Deus, né? Eu já vi esse questionamento, talvez você já tenha ouvido também. Tem gente que diz assim, acho que já devem ter dito para você, como é que Deus pode permitir tanta maldade acontecer no mundo? Já não perguntaram isso para você? Já perguntaram para mim. Como é que Deus pode permitir tanta maldade acontecer? Você sabe o que eu posso responder para você? Se você me pergunta isso, o que eu posso responder? Sabe, gente, eu creio que Deus fica profundamente triste com tudo que acontece. Tanto quanto eu e quanto você. Quando a gente vê tanta maldade, a gente fica muito triste. Mas o problema é que nós temos dito para Deus para Ele não interferir nas nossas escolhas. Nós temos dito para Deus para Ele sair nas nossas vidas. Sim, às vezes não é com palavras, é com atitudes. E sendo um cavalheiro como Deus é, Ele sai de cena. Como podemos esperar, amigos? Como é que podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Que Ele não interfira nas nossas decisões? Como é que a gente quer a bênção de Deus sobre nós se a gente diz para Deus, Deus, deixa eu fazer do meu jeito. Não se envolva nesse assunto. Como eu já disse aqui, Deus não vai arrombar a porta. Ele não vai se impor. Ele não age assim. Eu acredito que essa seja a razão do porquê a vontade de Deus não é plenamente realizada aqui na Terra. Porque Ele permite que a humanidade tome as suas próprias decisões. Ele permite. Deus não quer um amor forçado. Ele não quer impor isso. Vocês precisam me amar. Não. A força mais contundente de Deus não vem da sua capacidade de se impor ou de barganhar a fidelidade e o amor dos seus filhos. Mas sim de permitir que livres, eles queiram ou não a sua companhia. É um amor livre, gente. É um amor livre. Deus prefere ser conhecido como um pai. E não como um déspota celestial. Ele quer ser conhecido como pai amigo. E não como um tirano, como um manipulador. Entenda isso. Então, por que às vezes Deus se cala? Deus se cala para que nós possamos aprender a tomar decisões na nossa vida. E que o Senhor te mostre o caminho. Que você abra o seu coração nesta manhã para Ele, para que Ele possa te mostrar, porque muitas vezes Deus está falando, Deus está te orientando, Deus está falando através da palavra, através dos irmãos, mas você não está dando ouvido àquilo que o Senhor está falando com você. E você está tomando decisões e você está achando que Deus está longe, está distante de você, que Deus não te direciona, mas é porque você não tenha dado abertura para Deus tratar com você e mostrar qual é o caminho. Você quer impor a sua vontade. E Deus vai respeitar você. Agora, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nos curvamos e dizemos, Senhor, mostra o caminho. Mostra, Senhor, a tua vontade. Eu quero ser guiado por ti. Eu dependo de ti. Eu preciso de ti. Mostra qual é o caminho. Deus vai te mostrar o caminho. Quando você abrir a porta, Ele vai entrar. Ele vai sentar-se à mesa com você. E Ele vai fazer uma refeição com você. Vai te abraçar, vai te consolar e vai te dar uma palavra de vitória. E você vai receber esta vitória em nome de Jesus. E a terceira coisa, anote aí, número 3. Anote número 3. Por que às vezes Deus se cala? Por quê? E esse ponto é muito importante. É muito importante. Eu deixei para o final mesmo, assim, porque ele é um ponto mais, eu acredito que um dos mais importantes dessa mensagem.
Por que às vezes Deus se cala? Anote aí. Deus às vezes fica ausente para que possamos amadurecer. Anote isso. Deus às vezes fica ausente para que possamos amadurecer. Anotou? Deus às vezes fica ausente para que possamos amadurecer. Gente, Deus se ausenta por vezes para que cresçamos como seres humanos. Quando Ele não responde e fica em silêncio, não significa que Ele está sendo displicente, que Ele está aprontando alguma coisa por trás, ou porque quando Deus não responde, então, porque nós não oramos direito, ou não pagamos o sacrifício que deveríamos pagar, não demos o dinheiro que deveríamos dar, e agora então Deus virou as costas, nos abandonou e quer nos ver humilhados. Isso é tolice, gente. Para com isso. Não entre nesse caminho. Quando Deus fica em silêncio, muitas vezes, é porque Ele, sendo Pai, porque Ele é Pai, trabalha sempre na perspectiva da nossa maturidade. Deus nos salvou num projeto de maturidade, gente, e não para nos manter infantis. Eu penso que foi por esta razão que Deus ficou em silêncio por um certo período de tempo na vida de Jacó. Deus se calou por um período de tempo na vida de Jacó. Nós queremos que Deus nos ouça sempre em todas as nossas petições, não é verdade? Toda vez que a gente pede algo a Deus, a gente quer que Ele ouça. Mas a grande pergunta é: se Deus satisfazer todos os meus caprichos, onde é que sobra espaço para eu desenvolver a minha humanidade? Hein? Se Deus atender todos os seus caprichos, todos os seus pedidos, como um filhinho mimado, que recebe tudo do seu pai, tudo que ele pede, o pai dá, é só ele chorar que o pai dá. Se Deus faz isso comigo, com você, onde é que vai sobrar um espaço para que você e eu desenvolvamos a nossa humanidade? Como é que a gente consegue crescer e amadurecer? É simples. Quando você vê uma criança mimada, que tem tudo, o tempo todo, que o pai diz sim para tudo, é o tipo da criança que não cresce nunca. E que vai ter dificuldades lá na frente com os nãos da vida, porque a vida diz não muitas vezes. E aí essa criança lá na frente, quando crescer, quando adulta, vai surtar. Porque não sabe ouvir não. Porque não cresceu. Porque não amadureceu. Você entende isso, meu irmão? Minha irmã? Porque, veja só, se Deus me atendesse sempre, me curasse sempre, nunca permitisse que eu enfrentasse dificuldade alguma na vida, eu seria uma espécie de mimadinho de Deus, protegidinho de Deus. Ou ainda seria quase uma divindade. Seria quase um Deus, né? De fato, eu não seria humano. Pois a vida humana, gente, é marcada por aflições. Jesus disse em João 16, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Gente, e é nesse processo chamado lutas, problemas, dificuldades, problemas, lutas, nesse processo todo, que nós, seres humanos, vamos gradativamente desenvolvendo nossas virtudes, nossa grandeza, vamos nos tornando mais humanos, mais maduros, enfim, nós vamos crescendo e nós vamos amadurecendo na vida, gente. É nesse processo de lutas. Aliás, alguma coisa existe de errado em uma religião em que as pessoas, com o passar do tempo, ao invés de se tornarem mais humanas, vão se tornando mais divinas, mais arrogantes, mais desumanas. Tem coisa errada aí. Porque a mensagem do cristianismo é que à medida que nós nos aproximamos de Jesus, a sua natureza é implantada em nós. E isso nos habilita a participarmos da natureza dele, divina. E essa natureza divina em nós nos impulsiona a querermos ser mais humanos. Por isso que a boa e a verdadeira espiritualidade, gente, amigos, a boa e verdadeira espiritualidade é aquela que deixa a gente ser gente. A espiritualidade saudável
É aquela que deixa você ser gente, não ser anjo. E não desencarnar. Não. A boa e verdadeira espiritualidade é aquela que deixa você ser gente. Deixa eu dizer uma coisa muito forte agora para vocês. Deixa eu tomar até meu limãozinho aqui, porque talvez alguns vão ficar incomodados com o que eu vou dizer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que fica correndo atrás de milagre. Deixa eu dizer isso para você. Você que corre atrás de live do milagre. De curandeiro de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Crente que precisa de muitas intervenções de Deus, de muitos milagres, o tempo todo, porque claro, todos nós precisamos da mão de Deus sobre nós, isso é outra coisa. Mas eu estou dizendo outra coisa aqui. Crente que é dependente disso, de milagre o tempo todo, é infantil. Freud dizia que as religiões são infantilizantes, e ele tem razão. Muitas pessoas convertidas são infantis espiritualmente. São pessoas viciadas em milagre e profecia. Eu quero, me dá, me ajuda, eu preciso, eu quero, me dá, me ajuda, eu preciso. Vive o tempo todo nesse vício, nessa loucura. Então deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Muito importante para você. Vai chegar um tempo que depois de nós recebermos muitos milagres da parte de Deus, Deus vai dizer um chega, vai dar um basta. Vou dar um exemplo bíblico. Tomé. Tomé era o tipo do crente que queria sempre ver milagre. Ele precisava ver para crer. E ele sempre via para crer. Sempre era assim. Sempre milagre, milagre. Aí chegou um tempo que Jesus disse para Tomé, Tomé, chega. Bem-aventurados, Tomé, os que não veem, mas creem. Bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Esses são maduros, gente. Jacó já havia passado por dezenas de experiências e milagres. Jacó, sim. Olha só, Jacó tinha visto a mão de Deus sobre o seu rebanho. Jacó tinha a provisão de Deus sobre a vida dele. Jacó lutou com o anjo de Deus. E tantas outras coisas na vida de Jacó. Mas em outras palavras, o que Deus fez? Deus falou, chega Jacó. Chega. Quando Jesus era criança, vamos falar de Jesus. Quando Jesus era criança, precisou de mais intervenções divinas. Mas à medida que Jesus foi crescendo, ele teve menos intervenções até chegar à cruz do Calvário, onde lá na cruz ele disse, Pai, por que o Senhor ficou em silêncio? Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Lembra da declaração de Jesus na cruz do Calvário? Em outras palavras, Pai, por que o Senhor está em silêncio? Por que me abandonaste? Ou seja, ali, Jesus estava exercendo sua autonomia máxima como ser humano. Gente, os maduros não precisam de milagres, de anjos, de profecias, de intervenções de Deus para tudo na vida. Gente madura não precisa ficar viciada nisso. Tem muita gente viciada em profecia e milagre. Às vezes eu recebo aqui aqui no Instagram convite das mesmas pessoas para live de milagre. Eu falo, meu Deus, mas não, já recebeu milagre? Precisa ficar toda hora, o tempo todo nesse negócio de milagre, me dá. Gente do céu, é um vício maluco. É um vício maluco. Sabe, tem gente viciada nisso. Cuidado com isso. Isso vai ferir o seu coração. Porque vai chegar um momento que Deus vai dizer para você, não vou te dar. Porque Ele tem o melhor. Ele sabe o que é melhor para você. E como é que você vai se portar? Você vai se portar como um menino mimado? Ah, então não gosto mais de você. Já que não vai me dar o milagre, vou virar as costas para você. Deus, não gosto mais de você. Gente, Deus deseja sempre nos ajudar. Sempre. Eu não tenho dúvida disso. Ele é pai. Eu sou pai também. Eu quero sempre ajudar os meus filhos. Imagina ele. Deus deseja sempre nos ajudar. Mas como pai, Ele também quer que a gente cresça. Como um pai, como você pai, quer que o seu filho cresça.
e veja os seus filhos maduros para enfrentar a vida. Por isso que Paulo diz, Efésios 6,13, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Gente, igrejas que são dependentes de milagres, são infantis e precisam de públicos emocionalmente infantilizados, de pessoas que não sabem resolver os seus dilemas e os dramas da vida. Eu vou dizer para vocês que tem muitos não cristãos, por vezes têm mais capacidade de enfrentar os problemas da vida do que muitos que são chamados cristãos e que na verdade são verdadeiras crianças espirituais. Infelizmente. Infelizmente. Às vezes eu vejo um camarada que não é crente e ele sabe lidar com a realidade da vida muito melhor do que o chamado crente, que parece uma criança, mimadinho de Jesus. Muitas vezes, deixa eu dizer para você, por isso que eu falei que esse ponto aqui era muito forte, né? Era muito forte. Muitas vezes nós vamos nos aproximar de Deus e Ele vai se aproximar de nós. Nós nos aproximamos dele e Ele se aproxima de nós. Isso é uma verdade, claro que é. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É o que diz as Escrituras. É isso aí. Mas muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Nós vamos dar 2 passos para frente e Ele vai dar 2 passos para trás. Você dá 2 passos para frente e Ele está aqui, Ele dá 2 passos para trás. Aí você dá mais 2 para frente e Ele mais 2 para trás. Por que isso? Por quê? Para que a gente ande, que a gente cresça e amadureça. É que nem um pai quando vê o filho começando a andar. Quando você, pai, começou a ensinar, quando você começou a ensinar o seu filho a andar, como é que você fazia? No começo, você via o seu filho, você corria atrás dele, você se aproximava dele para ele não cair. Lembra disso? E aí quando você vê ele começando a dar os primeiros passos, o que você fez? Eu lembro o que eu fiz. Eu chegava e dizia assim: filho, vem aqui com o pai. Aí meu filho vinha, eu ficava perto dele, mas eu ia dando passo. Ele vinha 2 passos para frente, eu ia 2 passos para trás. Por que eu fazia isso? Porque eu era mau? Porque eu queria ver ele se arrebentando, caindo? Não. Porque eu queria ver o meu filho aprendendo a andar. Se eu ficasse o tempo todo segurando meu filho, ele não ia aprender a andar. E por vezes Deus faz isso com a gente. No começo a gente se aproxima dele e ele se aproxima de nós. Porque a gente não sabe ainda, então ele está ajudando. Mas de repente você vai crescendo, vai firmando mais as pernas, e aí você vai começando a andar e ele sempre perto. Ele sempre está perto, ele nunca vai embora. Ele nunca vai te deixar. Mas aí o que acontece? Ele vai dando espaço para você firmar bem os seus passos. E você vai andando, aprendendo a andar. Ele faz isso porque Ele quer que você ande, que você cresça, que você amadureça. Entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero concluir para a gente orar aqui nesta manhã. Quero concluir hoje esta mensagem. E eu espero que tenha sido bênção na sua vida, para o seu coração, que seja esclarecedora, em nome de Jesus. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: Deus tem o tempo e o modo certo para realizar o que Ele tem para fazer. Nós precisamos aprender a confiar e a descansar no caráter de Deus. O silêncio de Deus, gente, não significa que Ele está indiferente a nós. Não. Quando Ele está em silêncio, lembre-se que Ele está edificando a nossa fé, permitindo que tomemos decisões e nos amadurecendo. Foram as 3 coisas que eu falei com você nesta manhã. Quando Deus fica em silêncio, lembre-se, Ele está edificando a nossa fé, permitindo que tomemos decisões e nos amadurecendo. Pergunto a você para nós orarmos: você tem aguardado respostas de Deus? Esse tempo de espera na sua vida tem sido difícil para você? Muitas vezes você não tem compreendido o silêncio de Deus? Qual é a resposta que você está esperando da parte de Deus? Eu quero orar por você nesta manhã. Quero orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai, porque Tu és um Deus bom. E o Senhor nos trata como filhos e não como bastardos. Nós somos filhos amados do Teu coração.
E nós cremos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. O melhor. O Senhor deseja nos ver bem, firmes, restaurados, alegres, abençoados. Esse é o desejo que está no seu coração. Nós sabemos disso. Porque a tua palavra diz que o Senhor é bom. O teu caráter é extremamente confiável, nós confiamos em ti. Mesmo que o Senhor não dê o que pedimos, nós continuamos confiando em ti. Porque sabemos que o teu caráter é extremamente confiável, porque a tua palavra declara que o Senhor não é homem para mentir. Ou seja, o Senhor não pode ser comparado com o homem. O Senhor não pode ser comparado com o homem. O homem, por vezes, falha. Mas o Senhor nunca falha. O Senhor é fiel. Tua palavra é fiel. Pai, nós te agradecemos porque, por vezes na nossa vida, temos percebido um aparente silêncio da tua parte. Às vezes não entendemos, questionamos do porquê que estão acontecendo algumas coisas na nossa vida e por que o Senhor não coloca a mão logo e resolve a situação. Mas hoje nós pudemos aprender com muita clareza que o Senhor está edificando a nossa fé, que o Senhor está permitindo que tomemos decisões e que o Senhor está nos amadurecendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa como aquele pai que ensina o seu filho a caminhar, a andar, dar os primeiros passos. Ele abre um espaço para que o filho ande, mas ele sempre está por perto. E se de repente o filho escorrega na caminhada, cai, o pai sempre levanta, estende os braços e levanta o filho. Assim o Senhor faz conosco. O Senhor sempre está por perto. O Senhor nunca vai nos deixar. O Senhor nunca irá nos abandonar. Jamais, jamais. Nós te agradecemos. Eu peço, Senhor, que neste tempo de silêncio na vida de muitas pessoas, dessas pessoas que estão aqui nesta live, muita gente sofrendo, vivendo um tempo difícil, às vezes uma situação familiar, às vezes uma situação financeira, no trabalho, no ministério, na saúde, seja em qual for a área. Senhor, dê paz ao coração dos meus irmãos. Dê graça a eles, Pai amado, que eles continuem a confiar em Ti, Senhor, confiando no Senhor, que jamais falha. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu creio que o Senhor quer realizar coisas grandes, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu sei que o Senhor é bom. Portanto, Pai, dê aos meus amigos nessa semana uma semana de paz, de alegria, oh, Pai amado, de descanso na alma. Muitos estão aflitos, Pai. Que eles recebam paz e tranquilidade, Senhor amado. Não permita que o diabo lance mentiras no coração deles, dizendo que eles não são amados, que eles não são queridos por Ti, que o Senhor não ouve as orações deles. Não permita, Senhor, essas mentiras, enganos de Satanás, mas que todos aqui que estão nesta live sintam-se amados por Ti, sintam-se amados pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações. O nosso clamor sobe diante de Ti como um incenso, como um aroma suave na Tua presença. Pai, o Senhor sempre tem a resposta certa, no momento certo. E nós sabemos que o Teu agir, ninguém pode impedir. Na hora certa o milagre vai acontecer. E se não acontecer também, nós continuaremos Te amando e Te servindo para o resto da nossa vida. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção especial sobre a vida de cada pessoa que está conectada nesta live, tanto no Facebook quanto no Instagram. Todos eles sejam tocados neste momento por Ti, que venha paz ao coração deles, que eles tenham uma semana de vitória, sejam fortalecidos na fé nessa semana. Em nome de Jesus eu oro, e eu creio que o Senhor está realizando grandes milagres na vida de cada um de nós, como sempre o Senhor, como um Pai bondoso, tem feito. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu te louvo. Amém, e amém, e amém. Amém, amigos.